que é professora de psiquiatria do nosso Departamento de Medicina Clínica, da Faculdade de Medicina da UFC, e também do professor Fábio Gomes de Matos, igualmente professor de psiquiatria e do Departamento de Medicina Clínica da Faculdade de Medicina da UFC. Então, essa é uma atividade que está sendo coordenada por mim, pelo professor Auro Madeiro Leite, bem como pela professora Fernanda Coutinho, do Departamento de Literatura da UFC. Então, a ideia é trazer sempre nas terças e quintas discussões sobre humanidades médicas, arte. Hoje, a ideia é conversar um pouco sobre a questão da saúde mental em tempos do Covid-19. Nós tivemos a nossa primeira sessão na terça-feira, por sinal muito boa, a sessão com a participação da professora Fernanda Coutinho e o professor Álvaro, e na oportunidade conversamos angústia. Então, a ideia foi conversar um pouco sobre questões, né, que são muito presentes no nosso dia a dia, questões como a angústia, a questões que estavam contidas no conto do Chekhov. E hoje a ideia é conversar um pouco sobre como fica a nossa saúde mental, nosso mundo emocional em tempos de pandemia do coronavírus. Essa pandemia tem nos trazido sensações como o medo, né? Incertezas, etc., né? E alguns grupos de pessoas estão particularmente vulneráveis a esses sentimentos, a essas sensações, como os idosos, as pessoas com doença crônica, né? Falam que a doença... Esperar que pessoas com essas condições sejam mais afetadas pelo medo, pela ansiedade, pela apreensão. Temos que falar um pouco também dos profissionais de saúde aí que estão na linha de frente, com risco elevado também de contaminação pelo vírus. Os cuidadores familiares, aqueles que cuidam de idosos, né? O estresse para não passarem o vírus para os seus idosos, né? Seus entes queridos idosos, ou aqueles que exercem essa atividade profissionalmente para aqueles idosos. Tendem, obviamente, naturalmente, a aumentar nesses dias. E para completar, temos a questão aí da quarentena e o isolamento social. Alguns estão preferindo chamar de distanciamento social, né? Que altera a rotina das pessoas, aumenta o sentimento de solidão, nos hábitos de saúde, né? O isolamento acaba nos colocando no sedentarismo. Alguns passam a não seguir as recomendações médicas, relaxam um pouco na utilização dos medicamentos, e até relatos de maior ingestão de bebida alcoólica por alguns, né, nesses períodos de recolhimento. E temos ainda a questão da avalanche de informações. Está todo mundo ligado nas mídias sociais, e o que se vê nas mídias sociais fakes, o exibicionismo presente, o narcisismo, né, nas mídias, todo mundo dando uma de especialista, querendo apontar soluções, recomendações, etc., né? Então, isso acaba também causando muitos ruídos, né, na nossa mente, né, no nosso emocional. Então, a pergunta é, como fica a nossa saúde mental? Fazer para criarmos uma atmosfera emocional e mental mais positiva, né, diante dessa crise. Então, tudo isso nós vamos conversar agora com os professores Fábio e Luísa. Ok? Sou Fábio, muito bom dia. O microfone está fechado, professor Fábio.
habilitar agora. Ah, Bom pronto. dia, Bom dia, professor Fábio. João. Ok, agora? Ok, perfeito. Ok. Bom dia, professor Álvaro. Bom dia a todos que estão participando. Essa iniciativa do professor João e do professor Álvaro, em termos de proporcionar, nesse período em que essa quarentena e essa ausência de aulas presenciais tem feito, para que possamos refletir um pouco sobre outros olhares, outros prismas da nossa profissão e como é que a gente pode lidar com esses desafios, né? Uma das questões que eu acho que é fundamental, antes da gente falar especificamente aqui da questão das consequências psicológicas da saúde mental, né? Uma das questões fundamentais e que nós nos debruçamos muito com isso é estudar o que a Organização Mundial da Saúde ela tem de literatura e tem de dados importantes para a nossa reflexão. Segundo a Organização Mundial da Saúde, todas as doenças que causam incapacidade dessas pessoas, colocando tudo isso em uma cesta só, que nós vamos chamar 100% da incapacidade provocada pelas doenças, 28% dessa cesta correspondem aos transtornos mentais. Vejam bem, de todas as doenças do mundo que causam incapacitação, 28% é o transtorno mental que é o responsável. Agora, vamos falar de uma coisa que é importante, do orçamento, né? Ora, 28% de incapacidade seria destinada a esse tipo de tratamento. A resposta é que está muito longe dessa cifra. Usualmente, você vai ter variando de 3% a 5% no máximo nos orçamentos municipais e estaduais e, de fato, brasileiro de saúde. Então, existe uma dificuldade óbvia de subfinanciamento e de desassistência em termos de saúde mental. Então, nós vamos ter esse vírus aqui como agilidade, em que muitas vezes os CAPs não têm psiquiatra, e quando tem psiquiatra, você só consegue marcar daqui a 3, 4, 5 meses. É uma dificuldade enorme a gente encontrar, muitas vezes, medicamentos essenciais para que a pessoa possa ter com as medicações. Você fica com a receita, mas não tem a medicação. E o número de medicamentos que é autorizado é bastante restrito em relação ao nosso arsenal terapêutico que hoje é disponível. Não tem psicólogo, muitas vezes, nos CAPs, não tem assistente social. Então, existe uma desassistência que, com esse período do coronavírus, pode simplesmente tirar a cortina, o véu dessa desassistência, né? E isso eu acho que é uma coisa muito importante para que a gente possa refletir. Nós nunca vivenciamos, falando aqui um pouco do corona, um período igual a esse da minha vida. Vida aí, exagerando um pouco, eu nunca vivenciei nada parecido com isso, né? No século passado, tem uma hipótese que a gente vivenciou, tal algumas epidemias, como o SARS, como o Ebola, como algumas outras N1H1, alguns outros pontos, mas que nunca teve digamos assim, essa repercussão, essa consequência enorme das pessoas ficarem em quarentena basicamente meio mundo afora, né? Então, obviamente, nós estamos aqui diante de um mar que não é cartografado, porque nós nunca navegamos nesse mar antes.
Então, todas as hipóteses aqui, existem as mais otimistas, as mais pessimistas, mas que nós não temos a dimensão exata de como será o efeito desse coronavírus na vida das pessoas, porque nós não vivenciamos nada parecido como isso em nenhum momento. A gripe espanhola talvez seja o momento mais recente dessa história. E a literatura médica está cheia do relato dessas pragas, mas que nada assemelha a digamos assim, esse contexto atual que o coronavírus está nos obrigando a aflorar uma série de transtornos mentais na população, né? Queria, se vocês me permitirem, passar a palavra para a professora Luísa, para ela exemplificar assim, o que é que pode surgir por causa desse coronavírus e por causa desse isolamento, né? Professor. Bom dia. E desde já, obrigada, professor Álvaro, obrigada, professor João, pelo convite, obrigada a todos que estão acompanhando essa atividade. E muito obrigada ao Fábio, né, que nos ajuda nas questões tecnológicas para que isso seja possível também. A gente tem vivido, né, então, toda essa situação de muitas privações e é um momento de uma sobrecarga, né, para todos nós. Estamos habituados a fazer no nosso dia a dia, muitas modificações no estilo de vida que nós tivemos que fazer de uma forma repentina, né? Então, até um mês atrás, a gente estava sempre se cruzando por tudo que era lugar e conversando e se abraçando, né? E hoje a gente tem todas essas modificações que são vamos dizer assim, que nos provocam um estresse emocional. Então, a gente tem visto um pouco dessa questão do impacto emocional entre a população geral e também a população clínica, que a gente vê também pessoas que já tinham alguma questão, né, algum transtorno mental, enfim, e que na população geral nós temos uma expectativa que essa restrição de contato social, essa necessidade de permanência em casa, essas que podem sim ser fatores desencadeadores de alguns tipos de transtornos mentais. Que a gente sempre tem que saber, assim, eu falei um desencadeador, por quê? Porque não é a pandemia não vai causar, mas ela pode ser aquela gotinha d'água para fazer aquele copo transbordar. Né? Então, por exemplo, a gente pensa que entre os transtornos de ansiedade, muitas pessoas poderão desenvolver transtorno do pânico, né? Que é aquele transtorno caracterizado por aquelas crises súbitas de ansiedade, em que a pessoa tem muitos sintomas físicos e que ela tem a sensação de que muito mais do que 10 minutos, mas ela tem muitas vezes a sensação de que está tendo um infarto, de que vai morrer ou de que vai enlouquecer. Né? Então, e a gente pensa que também outros transtornos de ansiedade, outras podem, assim, né? Porque, por exemplo, o transtorno de ansiedade generalizada, que é uma preocupação
um nível exagerado de preocupação mais como uma linha de base. Mais alto e que trazem essas condições, elas vão trazer prejuízo ou sofrimento para as pessoas, né? E por outro lado, então, o que a gente muitas vezes tem visto é que alguns dos pacientes que nós acompanhamos, inclusive lá no ambulatório do nosso hospital, como esquizofrenia, tem essa situação toda acaba servindo de um certo tipo de alimentação para os delírios, né? Para as pessoas se desorganizarem mais. Então, tudo isso são bom, e além da questão própria da pandemia e das mudanças, a gente tem ouvido falar muito em desemprego, em dificuldades de ordem financeira extremamente importantes. E o que isso vai trazer? Por exemplo, a gente sabe que desemprego, sim, é um fator de risco para suicídio, por exemplo. A gente não sabe o que vai acontecer, mas por que nós temos que falar tanto sobre isso? Porque eu acho que enquanto nós estamos conversando e falando, a gente, sim, diminui. Primeiro que a gente com relação aos transtornos mentais, é uma bandeira que a gente sempre vem defendendo, que nós temos que combater e tal. E que as pessoas possam saber que tem tratamento e que tem uma rede, né, que pode ajudar as pessoas a não chegarem a situações extremas. Com a primeira atividade desse grupo de atividade chamado Humanidades Médicas, em que o Anton Chekhov foi o objeto de estudo, né? Uma das questões que muito bem salientou o professor João é a questão da angústia, né? E esse prefixo ang é muito interessante aqui na nossa medicina, porque o mesmo prefixo ang, de angústia, é o mesmo prefixo anger, que é botar para fora uma raiva, um mal-estar. É o mesmo angústia de angina. Flutuando, ela pode ter vários encaminhamentos, né? E, inclusive, isso que a professora Luísa acabou de falar. A gente trata muito dessa questão da prevenção do suicídio e nós soubemos agora e que isso ficou tão ruim para ele, essa situação foi tão dramática para ele que, infelizmente, ele morreu por suicídio. Então, assim, vai afetar muita gente nesse processo, né? Quanto é que vai afetar, eu não sei. A gente é contaminado também por uma coisa da gripe espanhola e que foi uma perda muito grande para uma das pessoas importantes na nossa área, que é o Sigmund Freud. Ele perdeu a quinta filha dele, chamada Sophie. A Sophie morreu da gripe espanhola. Essa gripe espanhola que causou possivelmente também o fim da Primeira Guerra Mundial. Então, assim, foi um evento que aconteceu quando o confundiu muitas vezes em termos de efeitos dessa combinação desses dois eventos. O ponto é que nós não temos nenhuma guerra mundial atualmente, né? E a gente tem essa questão fundamental do isolamento. Uma das coisas que a gente tem sugerido aqui aos nossos pacientes é tentar manter uma rotina, né? A rotina ela é muito estruturante em termos psíquicos, né? Uma vez o Freud foi perguntado o que era
um tempero extra, especialmente quando você ama seu trabalho e trabalha seu amor. Mas o trabalho, hoje, nesse momento, está sendo feito em casa, remotamente. E, muitas vezes, esse home office se confunde também com a dinâmica familiar. E as pessoas não estão habituadas, muitas pessoas, pelo menos, a trabalhar em casa. Então, foi uma coisa repentina, esse trabalhar em casa, ficar em casa, esse isolamento forçado, né, que está sendo imposto aqui. Por quanto tempo vai demorar? Essa é uma das diferenças fundamentais de uma pandemia, de um desastre, por exemplo, que é absolutamente dramático também, que foi a questão do Brumadinho, só para dar um exemplo. Teve aquela coisa da Boate Kiss lá no Rio Grande do Sul, que teve a Torre Gêmeas, teve N, digamos assim, situações muito dramáticas no mundo, mas essas situações tinham um começo e, o que é importante, fim. Elas tinham acontecido, elas não estavam no gerúndio, acontecendo todo o tempo. Então, esse acontecendo e essa possibilidade de nós não sabermos até quando vai acontecer esse achatamento dessa curva epidemiológica, né? Porque o objetivo central desse isolamento é evitar que todo mundo adoeça ao mesmo tempo, de modo que o sistema de saúde não tenha capacidade de atender com dignidade todas as pessoas que adoecerem naquele momento. Mas nós não temos ainda esse dado desse achatamento dessa curva. A curva está continuamente, exponencialmente crescendo. Então, até quando vai estar? Até quando a quantidade de casos novos de um dia vai ser menor do que a quantidade de casos novos no dia anterior? Que aí sinaliza o achatamento da curva, né? Simples como isso. Então, esse ponto de inflexão, nós não estamos perto. Então, esse isolamento pode acontecer até o dia 20, como já foi decretado, pode acontecer até o dia 30, pode acontecer até o dia 15 do próximo mês. Então, nós não sabemos, de fato, como é que isso vai se processar. Então, é extremamente complicado para as pessoas esse sofrimento sem fim. Não tem um fim já previsto, não tem um fim que diz, não, até o dia 30 isso vai voltar à normalidade. Nós não temos nenhuma garantia disso. Então, isso gera insegurança. Então, o que é que a ansiedade ela provoca? Ela provoca um aumento do hormônio do estresse, que é o cortisol, substâncias fundamentais antidepressivas que nós produzimos no nosso cérebro. Então, você vai comprometer com essa ansiedade a longo prazo, generalizada de toda a população. Obviamente, isso nós não podemos dizer que vai todo mundo ter o desfecho A, B ou C, mas obviamente nós estamos criando uma vulnerabilidade, uma janela de vulnerabilidade, como a professora Luísa bem falou, para que essas doenças que estão ali possam emergir de uma forma muito devastadora. E, obviamente, isso vai depender das resiliências de cada um e cada qual, mas, assim, no geral, há um incômodo, porque você é obrigado a obedecer uma dinâmica que você não estava habituado, você não tinha desejado, você não estava querendo essa dinâmica na sua vida. Então, as mudanças forçadas de aprendizado são muito complicadas em termos de sociedade, porque não dá para prever o que é que pode acontecer. Então, essa é uma questão que a gente tem se dedicado muito, e uma das coisas que a gente precisa entender é que, do mesmo jeito que tem a emergência do IJF para ter esses casos, digamos assim, de atropelamento, de colisão de carro com repercussões em transeuntes, nos motoristas, nos passageiros, a gente tem que entender que o IJF teria que ter também psiquiatras. É uma pena que até hoje não tem um psiquiatra no maior emergência da cidade. Então, uma das questões que foi, graças a Deus, prometida esse ano, foi a questão de que haveria um concurso
para o IJF e para 2 psiquiatras e mais ainda para 15 novos psicólogos, de modo que o IJF possa estar coberto 24 horas. Porque muita gente no Hospital Universitário Walter Candide foi quando a pessoa era dado alta lá no IJF, para onde é que ela ia? Não tinha ninguém. Então, a gente é um momento muito importante de nós pensarmos numa rede de assistência à saúde mental do nosso país. A gente precisa usar esse momento de dramaticidade que todos nós vivenciamos como um momento de oportunidade de mudarmos determinadas práticas, né? E, inclusive, nessa questão das pessoas que estão precisando, acham que tem um pânico, acham que tem um ataque do coração, acham que tem um pânico e acham que vão morrer naquele momento asfixiada. Há aquelas pessoas que vão aumentar a paranoia em relação à pessoa que tem transtorno obsessivo compulsivo, que é só ter um comportamento cada vez mais patológico por esse momento único que nós estamos vivendo aqui na nossa sociedade. Então, é importante todos nós trabalharmos nesse sentido, né, de que a gente precisa ter um foco, obviamente, no coronavírus, mas que também é preciso um foco importante nas pessoas que estão em casa, na equipe médica, que pode estar numa questão de burnout bem grave, pessoas com medo, os familiares de pessoas idosas bastante ansiosos em termos de como é que vai se comportar essa pandemia aqui. Embora, só assim para concluir essa minha fala agora, eu vou lembrar uma coisa que o professor Livindo, de saudosa memória, um grande patologista de cultura enciclopédica. O professor gostava muito de, depois da aula, ficar conversando com os alunos. E nós, obviamente, queríamos beber. Livindo trazia um enfoque extra para que a gente pudesse se tornar médicos melhores. E eu me lembro que uma determinada vez, conversando com ele e outros colegas, eu cheguei para ele e perguntei: professor Livino, me diga uma coisa, qual é o melhor médico do Ceará? O senhor que entende tudo de medicina. Todos os problemas no Ceará têm uma dimensão muito maior. A gente sabe que o sol é nosso aliado, mas isso não podemos acreditar só que o sol vai matar os vírus. Nós temos que fazer a nossa parte, né? E aí eu brinco, às vezes, que o esquema agora de superar esse coronavírus é sol e sal. Porque, graças a Deus, também a gente tem uma maresia muito boa que ajuda também nesse processo. Então, se a gente fizer esses 3 S's, e o sal também ajuda bastante. Então, possivelmente, a gente possa superar essa questão desse coronavírus com mais rapidez e que essa curva epidemiológica fique logo achatada para que todos nós possamos retomar a nossa vida do dia a dia. Álvaro, desculpe aí, eu fiquei off aí, porque estava resolvendo aqui uma intercorrência burocrática. Peço desculpas, mas eu estava ouvindo vocês. Álvaro, pois não? Estou ouvindo bem, João. E aí, consideração? A professora Luísa ia fazer uma nova intervenção. Eu ia falar a notícia, então, que isso é fake news, mas a gente soube de outros casos, infelizmente, de pessoas que acabaram cometendo suicídio nesse momento. Mas, enfim, o que eu fiquei pensando enquanto eu ouvia o professor Fábio falar é que também tem uma outra coisa acontecendo que eu até não tinha me dado conta e me dei conta agora, que é, assim, tem pessoas perdendo entes queridos ou por Covid ou por outras coisas e que não estão conseguindo fazer aqueles nossos ritos da nossa vida de se despedir adequadamente das pessoas. Então, assim,
que esses, na verdade, esses ritos, né? Se a gente faz cerimônia de velório, de cremação, de enterro, é porque esses ritos são importantes, né? São rituais que fazem com que facilitam o nosso processo de elaboração do luto, né? Porque como se a gente lembrar bem, um ecozinho aqui. Mas assim, que tem as fases do luto, né? Então, que são 5 fases, que é negação, raiva, barganha, depressão e aceitação. Né? Essas são as fases do luto. Nem todo mundo passa por todas, mas em geral, a grande maioria das pessoas passa por todas em ordem que pode não ser nessa que a gente falou, pode ser em ordens aleatórias, mas é um processo natural, né? E que talvez a gente não sabe, mas assim, como é que vão ser esses processos de lutos dessas pessoas que mal estão conseguindo sepultar seus entes queridos? Então, quer falar alguma coisa sobre isso, professor? Essa é uma das questões fundamentais, né? Como é que a gente elabora o luto? A gente fala isso, elaborar o luto, quer dizer, a gente aceitar que naquele momento ali, e a partir daquele momento, aquela pessoa fisicamente não estará mais presente. E a gente elabora o luto através desses rituais que são extremamente importantes. Mas como agora, com essa história do Covid, assim que a pessoa morre, é enterrada rapidamente, a pessoa não tem direito a fazer esse luto ou na sua casa ou em empresas que são especificamente destinadas para esse fim. Não tem missa de corpo presente, não tem nada disso. E aquela sensação que ficaram com as mães argentinas, que todos lembram, Las Loucas de la Plaza de Mayo, que a ditadura argentina matou os seus filhos e ela queria os corpos desses filhos. Elas queriam saber onde é que eles estão, onde é que estão enterrados. O que foi que aconteceu com meu filho? O que foi que aconteceu com minha filha? E essas loucas da Praça de Maio, elas queriam apenas ter um corpo para que pudesse elaborar o luto, porque até então esse luto estava no ar. Então, esse tipo de situação em que a gente não tem a oportunidade de velar esse corpo, de velar essa pessoa que foi tão importante na nossa vida, é extremamente deletério. Então, é extremamente importante que a gente entenda também, e aí eu não sei como harmonizar esse aspecto cultural da nossa sociedade com o aspecto, digamos assim, da gravidade patológica e patogênica que esse vírus impõe também a essa sociedade, né? Mas, nesse momento agora, o que é feito vai dar UTI direto para o cemitério, basicamente sem nenhuma forma de que nós possamos lidar melhor com o luto, né? Então, esses aspectos é que eu acho que são importantes. A gente ter a noção de que existe pessoas sofrendo nisso. Então, nós psiquiatras, a gente está sempre aberto através do Pra Vida, né, para que a gente possa escutar essas pessoas. Se a gente não pode atendê-las, porque não pode ter triagens agora no hospital, né, por questão dessa segurança sanitária, é fundamental essas pessoas terem acesso a profissionais de saúde, quer psicólogo, quer psiquiatra, assistentes sociais, enfermeiros, que possam dar uma aliviada nesse processo. E, em todo caso, se for o caso, a gente ter uma abertura de atendimento. Onde é que a gente poderia atender essas pessoas? Volto lá no IJF. Por quê? O IJF tem uma grande coisa, ele é um hospital clínico. E, na década de 70, houve uma questão muito interessante, devíamos ou não extinguir os hospitais psiquiátricos. A evolução dessa história foi mais ou menos a seguinte: sim, a grande maioria dos hospitais psiquiátricos deixou de existir para criarmos unidades psiquiátricas nos hospitais gerais. Então, para não haver a discriminação, para não haver o estigma. Muito bem. Aí eu pergunto, cadê a unidade psiquiátrica lá do HGF?
Cadê a unidade psiquiátrica do César Caos? Cadê a unidade psiquiátrica dos hospitais regionais do Estado? Cadê a unidade psiquiátrica do Valdemar? Cadê a unidade psiquiátrica lá do Hospital do Coração de Messejana? Cadê a unidade psiquiátrica do IJF? Nada, zero. Então, há uma desassistência muito grande nisso. E uma das coisas que a gente tem que lutar, professor João, é por uma unidade psiquiátrica dentro do nosso hospital universitário Walter Cantídio. Nós temos dois leitos na unidade psiquiátrica. São leitos. Uma unidade psiquiátrica seria 4 leitos para homens, 4 leitos para mulheres. Um pessoal treinado, capacitado para atender esse tipo de demanda. E, no fundo, para tentarmos extinguir aquelas pessoas que têm um tratamento diferenciado simplesmente porque ela tem algum transtorno mental. Então, é importante a gente entender que, se a gente vai fazer isso, é necessário a gente começar em algum momento. Esse momento agora, eu acho um momento importante para que a gente possa refletir isso, porque está tendo uma desassistência há muito tempo e que esse problema do Covid, de uma certa forma, rasga essa cortina, esse véu que estava encobrindo e deixa bastante claro como as coisas na realidade são. Então, é importante a pessoa procurar ajuda e nós temos os telefones, né, do Pravida, nós temos a mídia social do Pravida, nós temos... Desculpa, o professor João está pedindo para te explicar melhor o que é o Pravida. Bem, o Pravida surgiu a 16... Foi não, João? João? Bem, assim, pode falar. Então, explicando o que é o Pravida. A gente, há 16 anos atrás, a gente teve acesso a uma estatística absolutamente alarmante para a nossa cidade. Tirando São Paulo, que é 5 vezes maior do que Fortaleza, Fortaleza é a campeã em números absolutos de suicídio. Esse fato deu um estremecimento tão grande da minha profissão, na minha especialidade. O que é que a gente estava fazendo por essas pessoas? O que é que a gente podia fazer que a gente não estava fazendo? E aí, o Pravida, que é o Programa de Prevenção do Suicídio da Universidade Federal do Ceará e do Hospital Universitário Walter Cantídio, começou a existir para atender essa demanda de pessoas que tinham um risco de suicídio bastante alto, para que a gente pudesse diminuir esse risco de alto para baixo. A gente faz isso acompanhando as pessoas durante 3 meses, são 12 sessões, e a gente só libera essa pessoa com a garantia que ela vai sendo acompanhada por outro serviço, quer seja de psicologia, quer seja CAPS, quer seja um ambulatório de universidade, quer seja alguma outra instituição. Né? Ela saiu do alto risco, a gente conseguiu baixar para o risco mais baixo, para que ela possa fazer isso. Hoje, inclusive, quinta-feira à tarde, é o dia do Pravida. Né? Eu vou estar lá para fazer supervisão de casos, porque muitas online, a pessoa optou por isso, mas a gente está lá para que, caso surja algum outro problema sério, a gente está lá para resolver. Né? Então, é extremamente importante. O Pravida, ele tenta fazer uma coisa, professor João, professor Álvaro, e todos que estão aqui nessa atividade, sensibilizar o poder público para que a gente possamos criar a Quinta-feira da Vida. O que é que a gente propõe Quinta-feira da Vida? É que em todas as instituições de saúde teria uma equipe para atender essas pessoas. O Pravida não pode, porque até não tem estrutura física, nem material para isso, nem de recursos humanos, ser responsável pela demanda de prevenção do suicídio em uma cidade de 3 milhões de habitantes. Então, nós não temos essa estrutura. A gente tenta fazer o máximo que pode, a gente treina as pessoas, quem quiser ser treinado é muito bem-vindo, a gente abre as portas e janelas para que outras instituições possam ajudar nessa prevenção. Esse tipo de situação é muito grave, porque tem N dados na literatura demonstrando que isolamentos prolongados, eles são associados a uma taxa maior de suicídio.
Nesse sentido, para a vida, se associou a alguns profissionais que trabalham no sistema carcerário e a gente criou um programa chamado Para a Vida Além das Grades. Por quê? Porque a taxa de suicídio em homens encarcerados é muito alta, né? Então, a gente tem que trabalhar tudo isso para que a gente possa não abandonar as pessoas nesse momento de tanta necessidade, né? Eu acho que é extremamente importante a gente interagir agora. E eu acho que a professora Luísa está olhando aqui o chat e eu acho que eu tenho que passar a bola para ela. Tem um comentário do Jesus, que é: como o mal sempre se sobrepõe ao bem, nos meios de comunicação e de mídia, como o WhatsApp, usá-los ajuda mais do que atrapalha o emocional em meio ao isolamento e ociosidade. Professor. Então, assim, o que eu acho que a gente tem falado muito e foi rapidamente assim mencionado o excesso de informação, né? Às vezes a gente nós chegamos na nossa casa e a gente não quer ouvir televisão, a gente não quer ouvir telejornal, porque é muita informação e basicamente sobre a pandemia. Então, esse over, né? Essa over informação, assim, esse excesso de informação, a gente acha que muitas vezes instala uma sensação de pânico nas pessoas, né? Não é crise de pânico, não é mais uma sensação, um medo, né? Enfim, que algumas vezes nessa semana nós nos pegamos sugerindo para as pessoas assistirem menos televisão e tal. Então, a gente ter cuidado com tudo isso, né? E aí é uma coisa que o professor Fábio antes falou, né? Essa questão da resiliência. Tem pessoas que vão ter mais facilidade de lidar com esse estresse, né? Estou só respondendo aqui a Rafaela, porque ela entrou agora, nossa representante discente aqui na atividade de hoje. Opa, errei a digitação ali, estava querendo falar e digitar ao mesmo tempo, saiu, mas bom dia foi para a Rafaela. Então, assim, tem pessoas que vão ter uma capacidade maior de lidar com a situação de estresse e vão sobreviver emocionalmente mais intactas. E tem outras pessoas que talvez sucumbam e precisem buscar ajuda especializada. Então, bom, a gente está aqui usando a tecnologia para uma coisa ótima. Então, a tecnologia tem esses dois lados, né? Tem as coisas que está nos ensinando e nos desafiando, e nós todos estamos aprendendo uma série de coisas juntos que nós não tínhamos nenhuma intimidade, agora nós temos um pouquinho, e acho que vamos aproveitar o ensejo para se tornar mais aptos a usar essas ferramentas todas, mas enfim, tudo que é demais, né? Se a gente não consegue desligar do WhatsApp, se a gente não consegue desligar da TV, né? Tudo que é demais em algum momento vai exceder a capacidade da pessoa de lidar com aquele estresse. O professor João está pedindo para a gente passar para que as pessoas aí, tem 52 pessoas que estão nos acompanhando, que elas possam interagir conosco. Então, a palavra está com vocês. Ok, Luísa. Aura, você já falou alguma coisa? Só aí sobre a questão das mídias, né? É interessante que nós ouvimos aí um apelo muito bonito do nosso Papa Francisco, conclamando as pessoas para aproveitarem esse período de isolamento social para entrarem na sua interioridade, né? No entanto, o que a gente vê é uma percepção, não sei se individual, minha, é o que eu estou vendo aqui proximamente, as pessoas com as quais eu convivo, as
pessoas, em vez de terem se direcionado para o mundo interior, se direcionaram todas para as mídias sociais, né? Então, ou seja, essa oportunidade talvez esteja sendo perdida, né? Essa oportunidade do recolhimento, do isolamento, do distanciamento social, para você entrar no seu mundo interior, para você formular reflexões, fazer aí um balanço, né, do que você fez, da sua vida, de suas metas, dos seus objetivos, né, da sua função nesse mundo, etc. Em vez disso, as pessoas estão aí mergulhadas contrariamente no mundo exterior, no mundo dos outros, no mundo das mensagens, dos Facebooks, dos Instagrams, do WhatsApp, etc. E aí eu queria um comentário de vocês sobre isso, né, o impacto disso, né, essa exterioridade que nós estamos presenciando nesse momento, que poderia ser, contrariamente, um momento da interioridade. Vocês percebem assim, ou é só uma visão de minha parte isolada? João, esse ponto que você está levantando, eu acho absolutamente fundamental, né? Uma das questões hoje é, talvez assim, dois filósofos que eu vou citar aqui agora, são muito importantes e eles se dedicam muito a esse tipo de questionamento. O primeiro filósofo é o Bauman, né, um polonês, que ele fala muito dessa modernidade líquida, em que as relações elas são muito líquidas. Então, você conhece muita gente no Facebook, muita gente no Instagram, muita gente nisso, muita gente naquilo, mas aquilo não é nada sólido, aquilo não vira nenhum relacionamento a médio e longo prazo. São relacionamentos instantâneos, são relacionamentos em que as pessoas estão sempre procurando uma fórmula mágica de preencher o seu vazio interno usando essas plataformas, né? E muita gente me diz, eu é amigo do Facebook. Que amigo do Facebook? Você é um conhecido do Facebook, né? O amigo é aquele que estende a mão e oferece um ombro amigo. Até hoje, nem um celular eu vi ombro amigo, nem me estendendo a mão. Nem um computador estendeu a mão para mim, nem me mandou eu deitar na tela dele para ele me consolar. Então, assim, os seres humanos, eles estão sendo imersos nessa tecnologia. E aí vem o segundo filósofo importante, que é um judeu, filósofo, chamado Yuval Harari. E o Harari tem dois livros fundamentais para a gente entender esse momento histórico nosso. O primeiro livro dele é o Homo Sapiens e o segundo é o Homo Deus. Então, esse Homo Sapiens, ele analisa basicamente onde nós chegamos e por que chegamos até esse momento. E no segundo momento, segundo livro, que seria esse Homo Deus, ele analisa por que nós estamos querendo ficar Deus. E ficar Deus significa dizer usar a tecnologia também. Então, quando a gente tem essa possibilidade de ficar cada vez mais Deus, cada vez mais narcísico, cada vez mais centrado na gente mesmo, e usando todos esses artifícios para que a gente possa se sentir parte de um mundo maior que muitas vezes não é nosso. E a gente participa de tantos mundos maiores, porque tem grupo de WhatsApp daquilo, disso, daquilo, disso, que é impossível, pelo menos eu, pobre mortal, estar a par de tudo que está sendo publicado nesses grupos. Né? A gente faz mesmo uma pescaria no dia que a gente vai ter. Entretanto, com o isolamento, aí a gente tem todo o tempo do mundo para acharmos meios e formas de lidarmos com essa solidão interna. A questão religiosa, eu acho que é até bom a gente fazer aqui, quando você citou aqui, eu peguei aqui o Levíticos, que diz assim, tanto quanto, é o Levíticos 13, 46, Levíticos 13, 46. Tanto quanto eles têm a doença, eles deverão permanecer não limpos. Eles precisam viver sozinhos, eles precisam viver fora do campo. Quando eles têm a doença, isso é o que o Levítico está dizendo. Mas as pessoas não têm a doença e não querem ter a doença.
Então, a doença, no caso, o Covid agora, né? Esse não ter a doença, com o que é que eu preencho esse tempo? O tempo é uma variável extremamente complexa, né? O tempo nosso, a gente não vai vivenciar nunca outra quinta-feira como nós estamos vivenciando. Nós podemos vivenciar parecido com isso, mas essa é única na vida de cada um de nós que estamos participando dessa atividade. Então, esse tempo, que pode ser usado de uma forma muito criativa, ele também pode ser usado de uma forma consumista. Então, ao invés de eu produzir com o meu tempo coisas importantes, eu consumo o meu tempo com coisas absolutamente não importantes, né? Como muitas vezes essas mídias sociais têm. Eu já tive clientes aqui que ficam zangados, alguém ficou zangado com ele porque esse alguém postou uma coisa no Facebook ou no Instagram e a pessoa não curtiu nas próximas 2 horas. Foi curtir só no outro dia. E isso foi um motivo de grande estremecimento na relação deles. Veja bem, a gente quer um prazer imediato, a gente não tem mais a paciência de construir um prazer mais a longo prazo. Vamos pegar a própria igreja que você citou. Entre o carnaval e a Páscoa são 40 dias. 40 dias que Jesus passou lá no deserto. Então, essa quarentena, por que a gente não faz para que a gente agora, no domingo, a gente possa renascer, o domingo da ressurreição, renascer diferente, renascer melhor, renascer pensando coisas que a gente não tinha pensado antes, refletindo sobre coisas que a gente poderá iniciar e começar uma nova fase da vida da gente. Então, isso tudo tem sido muito deletério. A gente está vendo muito essa situação do que eu tenho percebido, essa situação de quarentena, como perda. Eu perco o emprego, eu perco meu tempo, eu perco meus clientes, eu perco amizade, eu perco convívio social com a minha família, com meus amigos. A gente não está encarando como ganhos, como os possíveis ganhos. E é isso que eu acho que a gente tem que fazer um chamamento para a gente mesmo, para a gente não ficar só olhando as perdas e a gente olhar os ganhos que também podem ser muito importantes para cada um de nós. Ok. Alguém gostaria de fazer algum comentário, alguma pergunta? Podem interagir aí conosco. Está aí. Nós estamos exatamente agora meio-dia, 12 horas. Então, na sessão anterior, fomos até 12h30. Então, eu acho que poderíamos acordar esse mesmo horário, né? Até 12h30. A depender, podemos antecipar, né? Ok? Temos aqui alguns colegas que fizeram observações no chat. Ô, João, eu queria Alô, estão me ouvindo? Não, Dejane. Está ouvindo? Estamos ouvindo, sim, estamos ouvindo. Pronto. Eu sou Dejane, eu sou professora da Universidade Federal do Ceará, e eu fiquei muito reflexiva quando eu ouvi, acho que foi você mesmo, ou foi o Fábio, falar da questão do sistema de saúde não ter, né, preparo para receber as emergências. E eu fiquei pensando agora, e completou meu pensamento quando voltou a falar de suicídio de uma forma diferente, e incluímos aí nessa discussão a questão das redes sociais, certo? Eu sempre gostei de trabalhar para a vida, esse programa que ele falou aí me chamou muita atenção. E lá na universidade a gente acaba que faz isso também, de um certo modo, isolado, né? E sem muita orientação, não sou psicóloga, não sou psiquiatra, mas nós temos, em função das redes sociais dentro da universidade, nós temos uma demanda muito grande de alunos, né, que por essa falsa amizade do Facebook, por esse exibicionismo irreal, né, por essa convivência que parece perto, mas ela nem existe, eles têm um vazio dentro deles e eles têm uma necessidade de orientação, uma necessidade de atendimento, certo? E isso tem implicado em muito suicídio dentro da própria universidade. E aí eu pergunto, será que a falta de emergência psiquiátrica na universidade, no sistema de saúde do estado de Ceará e de todo o Brasil, acho que também não tem no Brasil, não está associada culturalmente à própria relação das doenças mentais?
As pessoas têm vergonha de dizer que tem problema mental. A família tem vergonha de dizer que tem um ente com problema mental. A família, é como se ela se culpasse porque alguém na família não sabe passar por uma emoção, não sabe passar por um luto, não sabe passar por uma decepção. Então, existe isso, certo? Dentro da própria universidade. E, às vezes, nós não temos como fazer para ajudar um aluno de forma imediata. Aquela pessoa que está na universidade, eu tenho feito esse trabalho de atendimento, as meninas chamam de atendimento de aconselhamento, né? É pegar o aluno e conversar, fazer ele pensar diferente, fazer ele ir para um rumo diferente. Mas tem uma hora que a gente precisa de uma assistência maior, é uma assistência de um profissional. E aí eu pergunto para ele, será que essa falta de sistematização para esse atendimento na saúde pública não está associada a essa velação cultural com relação à doença mental, que ela geralmente está associada ao envergonhamento, ao fracasso das famílias e do próprio ser humano? O professor João vai falar. Eu queria só trazer os comentários e as perguntas, as questões levantadas pelos colegas em bloco, que aí fica mais fácil. Então, nós temos aqui o Jesus, nosso colega Jesus Irajaci, um abraço. Jesus permitiu alargar as atividades reprimidas na contemporaneidade. Se por um extremo gostávamos de ler bons livros e exercitarmos a reflexão interior, essa atividade se exacerba nesse momento oportuno. É o que estamos fazendo. Por outro lado, se usamos a mídia exageradamente, seremos condicionados a recorrer a ela mais ainda nessa atmosfera de isolamento. E o Luiz Carlos, bom dia, Luiz Carlos. O Luiz Carlos colocou aqui, acho extremamente importante todas essas questões políticas de saúde mental, mas o que as pessoas estão precisando é entender esse momento que estamos passando, ouvindo isso de autoridades médicas com especialização em saúde. Cortou o áudio, eu acho. João, está cortando seu áudio. Enorme no convívio com os familiares. E hoje, sem as empregadas domésticas, sem esses terceiros e quartos. Está cortando meu áudio? Estão me ouvindo? Está cortando o seu áudio. Estão me ouvindo ou não? Está cortando muito. Não, está cortando bastante. Mas acho que está dando para ler no chat, okay, né? Então, vocês podem dar uma olhada aí no texto que está publicado, ok? Sim, claro. Eu queria que vocês comentassem aí. Tem um comentário também da professora Maria Lúcia Bose. Ela coloca aqui, preciso sair porque tem um Skype internacional. Assim, é um justificativo aí. Ok. Maria Lúcia, um abraço para você, tudo de bom, viu? Obrigado por ter comparecido aqui à nossa sala. E o Luiz Carlos coloca aqui. Acho que agora ficamos com o professor João no mudo. Mas, assim, eu acho que o que o Luiz Carlos está querendo colocar, que a gente poderia aproveitar esses minutinhos que faltam para isso, é que a gente também possa falar sobre o que nós podemos fazer para tentar preservar a nossa saúde mental no meio de tanta confusão e tentar, então, se a gente pode, apesar da sobrecarga, né, mas que a gente está tendo a oportunidade de conviver por mais tempo e de forma mais intensa com familiares, com filhos, etc., como que a gente pode aproveitar isso e como que a gente pode, então, promover saúde mental, né? Então, eu acho que é o que de uma forma ou de outra a gente veio falando ao longo da nossa conversa, mas assim, se a gente puder tentar utilizar, como bem disse o professor João, que foi o que o Papa Francisco colocou, para a gente poder usar esse momento de forma mais reflexiva, para se interiorizar, né? Para se observar, se a gente acredita, né, meditar, rezar, né, o que a gente pode fazer que nos dê uma certa
paz de espírito, vamos dizer assim, né? E outras coisas, porque nem tudo tá tão, assim, o que a gente pode fazer algum tipo, tentar manter, por exemplo, as nossas atividades físicas, que não promovendo aglomeração, mas não se colocando numa posição de sedentarismo, né? Depois o Luiz escreveu mais um pouco aqui, né? Acredito, como muitos, que esse vírus tem uma missão, talvez de humanizar o humano. Eu acho que sim, eu acho que está muito, muito bem colocada essa frase, né? E que a gente sair do umbigo e ver que a cura deste planeta em micro e macro passa por, enfim, sermos um. Eu acho que sim, eu acho que é uma questão, né, que todo mundo tem colocado muito, né, o quanto o isolamento ele é uma estratégia. Eu não estou só pensando em mim, eu não estou pensando, eu, Luísa, não quero ter Covid-19, né? Estou pensando também em eu, Luísa, não disseminar a outras pessoas, né? Ou não, se eu tenho uma pessoa idosa em casa, eu não vou trazer este vírus para dentro da minha casa. Então, isso é uma coisa importante, assim, o isolamento não é um pensamento, né, na coletividade e não na individualidade. O professor João está escrevendo aqui que ele gostaria que nós conversássemos sobre a questão emocional dos profissionais de saúde que estão na linha de frente, como apoiá-los. Eu acho, professor João, que esse é o grande desafio, né? A gente lembrar uma piadazinha que eu, na minha época de faculdade, tinha dizido assim, olha, o estudante de medicina, quando ele entra na faculdade, ele acha que é Deus. Quando ele termina a faculdade, ele tem certeza disso, né? Então, essa coisa assim de que a gente é meio super-homem, como o Harari está querendo colocar, né? Que a gente não está querendo mais viver 80 anos, já que a gente dobrou a nossa idade média nos últimos 100 anos. A gente está querendo viver agora 150 anos, no próximo século, talvez para 300 anos, e assim nos tornarmos eternos. Então, a gente tem fragilidades, né? A gente é humano, acima de tudo. Então, esse aspecto é o que eu acho que é importante os hospitais terem de percepção. Eu lembro um caso trágico que, infelizmente, aconteceu na Faculdade de Medicina, em que uma das estudantes morreu por suicídio. E nós ficamos muito impactados com essa história e o que é que a gente poderia fazer. Então, aí a gente, discutindo, obviamente, com todo mundo, foi criado o CAEPS. E o CAEPS é exatamente aquela instância em que o estudante de medicina, quando está pensando que está tendo algum tipo de problema, algum tipo de dificuldade, procura, que hoje é muito bem gerenciado pela professora Ionésia, a doutora Ionésia, que tem feito um trabalho excelente de acompanhamento por todos os estudantes de medicina. Agora, eu queria resgatar um pouquinho o que a professora Diane colocou na história de transtorno mental. Eu sou contra, quero deixar bem claro isso, eu sou contra o termo transtorno mental. Porque, vamos lá, a Organização Mundial de Saúde, através do CID, ela diz que tem transtorno orgânico e transtorno mental. Bem, se a Organização Mundial de Saúde estiver certa e transtorno mental não é orgânico, ele devia ter o nome de transtorno aural, porque acontece na aura, não acontece no cérebro. Porque até onde eu sei, como médico, o cérebro é orgânico. Então, qual é a única doença que não é orgânica? É a doença mental, que eu acho que é uma grande falácia. Se nós temos um problema no coração, nós temos um problema cardíaco. Se nós temos um problema no pulmão, nós temos um problema pulmonar. Se nós temos um problema no cérebro, nós temos um problema cerebral. Então, eu acho que essa terminologia não é adequada, não ajuda a tirar o estigma, né? Muitas vezes a gente atende pessoas do interior de Tauá, que é uma cidade distante de Fortaleza, Crateús, que é uma cidade distante de Fortaleza. Por quê? Porque eles não querem o CAPS, porque quando eles estão indo para o CAPS, aí tem aquelas pessoas de má índole, lavar o doidinho para o CAPS, lavar o doidinho para
para o CAPS, só lá vai, ele é mental, né? Assim, deslocaliza. E aí nós cometemos, como sistema de saúde, uma coisa absolutamente estranha para mim, esquizofrênica para mim. Qual é? Nós vamos tirar os hospitais psiquiátricos e vamos botar em unidades, em hospitais gerais. Beleza, ótimo, para tentar evitar discriminação. Mas, em termos ambulatoriais, nós vamos criar o posto de saúde e nós vamos colocar a quilômetros e quilômetros de distância o CAPS. Por que é que o CAPS e o posto de saúde não estão ali, junto a junto, lado a lado, ombro a ombro? Para a pessoa vai para o posto. Se ela vai se consultar com um clínico geral, com um pediatra, com um ginecologista, com um psiquiatra, com um psicólogo, é tudo ali. Então, você não cria uma instituição que estigmatiza as pessoas, como é o CAPS, como é o hospital psiquiátrico. O objetivo não é tirar o estigma, vamos começar com o nome, com a terminologia, né? Você não tem transtorno mental, você tem transtorno cerebral. Você está privilegiando só o aspecto biológico da história? Não. Quando eu digo que a pessoa tem infarto, qual das principais causas de infarto? É estresse. Qual é? Os cardiologistas fizeram esse estudo, não fomos nós psiquiatras. Qual é o principal preditor de morte após um infarto no miocárdio em um ano? Não é se o cara tinha ou não diabetes, hipertensão, não é se ele tinha um tamanho do infarto, se afetou a artéria descendente, essa ou aquela, nada disso. A única coisa que era importante nessa história era saber se ele tinha ou não depressão na época do infarto. Então, vejam bem que eu, chamando de transtorno cerebral, não tem nenhum reducionismo aqui nessa história. Simplesmente avançaríamos muito nessa questão do preconceito. Então, eu evito dizer que as pessoas têm transtorno mental. A senhora tem um transtorno no cérebro, a senhora tem repercussões psicológicas e sociais por causa disso, o senhor tem essas mesmas coisas, para que a gente evite, através da terminologia, discriminar as pessoas. E eu acho que muita gente não procura, inclusive, do corpo de saúde, ajuda, porque acha que ele tem que ser forte o suficiente para enfrentar tudo que vem à frente. Então, é fundamental a gente, primeiro, como na própria faculdade, a gente estimularmos os nossos alunos a procurarem ajuda. Eu acho que, como todo mundo que trabalha em saúde mental, devia se tratar, devia fazer acompanhamento psicoterápico. Isso não é nada demais, principalmente porque você lida com muitas emoções, com muitos problemas, com muitos contextos, com muita dificuldade, que às vezes você tem dificuldade de digerir e elaborar tudo isso na sua cabeça. Então, do mesmo jeito, eu acho que o estudante de medicina devia ter o que lá na Inglaterra, nos Estados Unidos, chama de counselor, né? Uma vez por semestre ele ia conversar com um dos professores sobre a faculdade, como é que ele estava e tudo mais. Se o professor notasse juntamente com ele que ele não estava legal, encaminhava para o CAEPS. Então, o estudante ele tem que ter essa noção de que a universidade ela lida com coisas bastante sérias logo de início, com a pessoa com 17, 18 anos. Eu acho muito mais lógico o sistema americano, que antes de você ser médico, você tem que ter outra graduação. Não pelo fato de simplesmente ter outra graduação, mas pelo fato de que você vai entrar na faculdade de medicina já com 20 e poucos anos, com a cabeça mais sedimentada, aprendendo a lidar melhor com as dificuldades da vida. Porque um garoto de 16, 17 anos coloca numa sala de anatomia, vê aquela peça, como é chamado, e não tem um acompanhamento daquilo, muitos colegas e colegas ficavam muito incomodados com a aula de anatomia, que é necessário, que é absolutamente necessário para nos tornarmos médicos, nada contra, mas se vai ter isso, tem que ter uma coisa para discutir morte, discutir o que é aquilo, e não aquilo é uma peça, simplesmente, né? O primeiro paciente da gente é um paciente morto, né? Já morreu. Então, a gente já dissocia a partir daí. Então, a gente não cria uma coisa que é fundamental. Por exemplo, no S4, João, o que é que a gente faz? A gente coloca os meninos para aprender semiologia. Quem é que o professor ou o monitor que acompanha esses estudantes para fazer aquela história? E é fundamental eles fazerem a história. Mas eles fazem uma história, e aí?
vai embora. Aquela história não reverte em benefício do paciente. Aquela história não está integrada num plano terapêutico. E aquele estudante vê aquele paciente uma vez. Nós sabemos que medicina não é ver um paciente uma vez, é acompanhar os pacientes. Mas nós estamos fazendo isso na faculdade? Nós estamos induzindo esses estudantes a acompanharem os pacientes. O paciente entrou no leito X, eu faço a história, acompanho essa história, até o paciente ter alta e ser encaminhado para o ambulatório ou para outra instituição. Então, a gente precisa refletir que a gente precisa humanizar também o nosso curso, para que a gente possa ter profissionais depois que saibam lidar com as emoções, não de uma forma tão trágica como o suicídio, que muitas vezes, infelizmente, muitos colegas morrem por suicídio, por não ter procurado ajuda, por não achar que era necessário, que tinha que superar tudo e todos os problemas. Então, esse tipo de postura, eu acho extremamente deletério, porque a gente induz as pessoas a se serem, sei lá, super-homens ou deuses gregos, que não é importante só a gente lidar com o sofrimento do outro, mas também lidar com o sofrimento da gente. A gente, eu acho que é fundamental dentro desse processo, de lidar não só com o do outro, mas com o da gente. E qual é a etapa que a gente faz isso na faculdade e pós a faculdade? A gente precisa criar digamos assim, esse clima de que nós somos pessoas que sofremos também, que temos nossas dificuldades pessoais, que temos nossos problemas, os nossos contextos, e que a gente pode sim procurar ajuda, a gente pode sim dizer que está deprimido, pode sim que está ansioso, e aquela coisa, aquela conversa, aquela sessão, aquela entrevista, tenta diminuir, reduzir aquele processo que os médicos têm, enfermeiras, fisioterapeutas, todo mundo que faz parte ali de uma equipe de saúde de emergência, ou no caso do Covid, o pessoal do São José, tinha que ter um acompanhamento, já um backup emocional para lidar com toda aquela carga. Porque muitos dos pacientes com Covid, infelizmente, vão morrer. Será que a gente está preparado para tanta gente morrer sob os nossos cuidados? Porque a gente, no fundo, não quer que as pessoas vivam e vivam bem. A gente não quer fazer nenhum dano para elas, né? Prima non nocere, esse é o nosso lema, né? A gente procura não só não fazer mal, mas fazer o bem, né? Que a gente possa. E qual é o bem maior? É o bem da vida. Então, é extremamente importante que a gente, na Faculdade de Medicina, a gente possa também criar esse clima absolutamente necessário de que a gente pode conversar sobre os nossos problemas. Isso não tem nenhuma pecado capital nem venial nessa história, né? Ok. Álvaro, você está calado aí, Álvaro? Ouvindo tudo atentamente. Muito bem. Temos aqui alguém mais? Só informando que nós estamos retomando aí um programa de tutoria, justamente dentro dessa linha de nós identificarmos um conjunto de professores que ficariam responsáveis de acompanhar longitudinalmente os estudantes, atentos para as questões emocionais, podem também fazer algumas sugestões em termos de organização do seu tempo de trabalho, do seu tempo de estudo, perspectivas profissionais. Então, o tutor ele estaria apto a fornecer uma série de ações, de apoios, né, àquele estudante, não somente do ponto de vista profissional, mas também nessa esfera emocional. E também com a perspectiva de, eventualmente, identificar questões que precisam ser trabalhadas, né, que devem ser trabalhadas no percurso do aluno na faculdade, tanto do ponto de vista de atitudes, como questões emocionais, etc. Então, nós estamos ampliando, retomando esse programa de tutoria e a gente espera que realmente ele venha a cumprir essa função aí que o professor Fábio está clamando aí, né, da faculdade, que é justamente dar o apoio ao estudante, não somente nas questões estritamente técnicas, profissionais, mas também do ponto de vista do seu emocional, do seu lugar no mundo, né, como ele se enxerga no mundo, como ele convive com as outras pessoas, né. Bem, aqui nós temos aqui a participação do César Barreira. Um abraço, César.
Coloca aqui: excelente debate, excelente contribuição para vivenciarmos esses momentos, esse momento inseguro e delicado. O desconhecido, o não controlado são as bases do medo. Como seria possível, então, romper esse círculo vicioso do desconhecido, do não controlado, né? O Jesus manda aqui parabéns aos colegas Fábio e Luísa, reverência aos organizadores das humanidades, professor João Macedo, Álvaro e Fernanda, imensurável incremento emocional e intelectual. Ok. Aqui nós temos a vantagem de saber quem, com antecipação, quem vai falar. Eu estou vendo aqui que a professora Fernanda está digitando alguma coisa. Aqui é a intromissão no outro antecipadamente, né? Olha, vai falar, a Fernanda desistiu, olha aí. Fui falar, inibiu a Fernanda. Ok, Álvaro. Então, estamos chegando aí ao final, né, da nossa sessão, temos somente 7 minutos. Então, a Fernanda aí, sim, a Fernanda colocou aqui importantes reflexões sobre a formação médica, pensar o médico como ser humano frágil é um bom começo. Então, a Fernanda está assinalando aqui a fragilidade do médico, né? Que humano, né? Faz parte da fragilidade do humano, né? A fragilidade humana, obviamente, na qual o médico está inserido, né? Ok, Álvaro. Com a palavra. Bom, eu queria agradecer muito, Luísa e Fábio. Eu acho que eles trouxeram temas que certamente são temas que permanentes, né, de quem lida a educação médica e, obviamente, extrapolando aí para a condição humana, como vocês fizeram, pensar como estão as pessoas nesse momento de reclusão, né, de confinamento, as repercussões que isso tem para todos, para toda a sociedade e para os médicos e as enfermeiros, profissionais de saúde que estão nessa linha de frente. Trazendo isso para a formação médica, né? A formação médica não é consenso, nem se tem um caminho, digamos, mais ou menos consensual no mundo inteiro. A gente tem grandes consensos internacionais de como formar um médico, de grandes instituições, mas esse médico, ele como um sujeito da cultura, ele sofre as injunções também daqueles espaços, né, do que tem de cultural ocorrendo na sociedade onde ele vive. Eu gostaria muito, João e Fábio, Luísa e todos, que a gente pensasse, sim, o campo da saúde mental cada vez mais numa lógica de prevenção. Eu confesso a vocês que eu, enfim, me interesso mais pela dimensão, obviamente que qualquer estudante que tenha necessidade de ser atendido deve ser, mas que a gente poderia se antecipar desde o primeiro ano. O professor Fábio já colocou uma coisa que todos nós nos preocupamos, que é o início dos 2 primeiros anos. São anos muito difíceis. Quando eu encontro os alunos, todos os alunos no 8º semestre, eles comentam que os 2 primeiros anos são anos muito difíceis, porque, por um aspecto que o professor Fábio já colocou, eles são muito jovens, a experiência de vida que eles têm está inserida na cultura, e você falou bem das vidas líquidas do Bauman, né? Da pressão social, da família, do universo que eles têm. Eles chegam aqui obviamente, com o imaginário do que é uma faculdade de medicina, do que é ser médico, do que é ser um professor de medicina, do que é lidar com os colegas. Agora, nesses últimos anos, nós temos muitos estudantes vindo de outros estados, muitos estudantes precisando de apoio, inclusive apoio financeiro, né? Apoio material, melhor dizendo. E aí as necessidades emocionais vão lá para cima. Então, um projeto que consiga abordar os alunos de medicina, particularmente nos 3 primeiros anos, que são os anos mais difíceis em todos os relatos no Brasil, né? E que vem ficando mais difícil exatamente por conta do sistema de captação dos alunos, né? Os alunos vindo de vários estados do Brasil, de diferentes categorias sociais. Então, um programa desse poderia ser
os programas culturais. Aqui a gente está falando de um programa de humanidades, né? Mas um programa que, como já foi comentado, que alimenta o espírito. O João também comentou, talvez não tenha sido bem compreendido, mas que alimenta a vida interior. A vida interior no sentido de que é a dimensão menos ensinada, menos conversada em todas as escolas. A gente fala muito do que está exterior e de como o exterior nos atinge, mas a gente precisa aprender a cultivar, e uma atividade dessa e as artes certamente são elementos que cultivam essa dimensão do espírito, essa dimensão da solidariedade, essa dimensão mais interna, que responde à questão que o João colocou: quem sou eu, qual a minha disposição para ser médico, o que eu estou fazendo aqui, quais são as minhas dificuldades, onde buscar ajuda. Então, me parece que um programa que conseguisse articular, né, o campo aí da vida mental, o campo da vida emocional, desde o início da faculdade, se revestiria de um programa com um caráter de promoção e de prevenção muito grande. Lembrando que, se o médico vai atender em média 150 mil pessoas ao longo dos seus 30, 40 anos da vida profissional, ele terá uma capacidade exponencial, através dos seus gestos e das suas palavras, de apoiar cada paciente que sai do consultório dele. Tendo ele 3 minutos, tendo ele 30 minutos, tendo 1 hora. Se ele aprende a equilibrar os seus gestos e as suas palavras, consequentemente as suas atitudes, eles podem fazer com que aquela pessoa que entrou naquele consultório saia melhor do que ela entrou. Leve uma mensagem, inclusive algumas vezes uma mensagem singular, uma mensagem que ele jamais esquecerá. Aliás, Fábio, nós que já estamos, João também, já estamos mais maduros, mais de 30 anos na profissão, de vez em quando a gente encontra alguém que diz: doutor, o senhor lembra de mim naquele dia? Ou então, quando a gente pergunta onde nós nos conhecemos, ele diz: naquele dia, no plantão, o senhor disse isso sobre o meu caso, que sou pediatra, sobre o meu filho, sobre o meu marido, sobre mim, e você se espanta e diz: eu disse isso. Quer dizer, obviamente que a gente vai dizer tanta coisa, tanta gente que não lembra, mas para aquela pessoa adquire uma singularidade, às vezes até uma dimensão mesmo epifânica, uma dimensão que faz aquela pessoa pensar na própria vida, levar uma mensagem quase não, uma mensagem dadivosa, né, da dimensão de dádiva que um profissional entrega aos seus pacientes. Então, espero que todos tenham sentido, né, essa dádiva que Luísa e Fábio nos deixaram na manhã de hoje, esse período de confinamento tão difícil para nossas emoções, mas devemos tomar como uma grande oportunidade de uma revisão geral do que somos, do que estamos fazendo aqui, cada um, seja no âmbito familiar, no âmbito social, no âmbito da docência, no âmbito da amizade, enfim, no âmbito do amor à vida. É isso, João. Ok, então, estamos 12h30, chegamos aí ao final do nosso programa, mas antes de fecharmos aqui a nossa sessão, antes de fecharmos aqui a porta da nossa sala, eu queria passar a palavra para os últimos comentários da professora Luísa e do professor Fábio, e depois nós encerraremos esse bate-papo aqui, ok? Luísa? Bom, professor João, professor Alvo, de novo, obrigada pela oportunidade. E só queria deixar um recadinho para o professor Álvaro, que ele falou em prevenção, e eu lembrei muito do trabalho dele e quanto a gente admira o seu trabalho com a prevenção lá nos primeiros anos de vida mesmo, né? Eu e o professor Fábio sempre comentamos o quanto o trabalho que vocês desenvolvem é fantástico, é lindo e a gente te admira muito, tá? Então, nós estamos, na verdade, com os professores, estamos nas duas pontas do ciclo vital, né? O professor na infância e o professor que cuida dos idosos, né? Então... É uma linha. Então, um abraço e parabéns pela iniciativa. Minha última palavra, Álvaro e João, de agradecimento, né, esse momento muito legal da quinta-feira que a gente participou, e uma questão que o professor Álvaro colocou, né? Eu sempre brinco com os alunos que eles aprendem a medicina curativa a partir do momento do S4 da história. Tem uma coisa chamada identificação,
e logo depois tem QP e tem HDA, que significa, como todo mundo sabe, queixa principal história da doença atual. Eu, como médico, sou ensinado desde o S4 que tem que ter uma história da doença atual. Isso dá uma ideia de como nós não valorizamos a prevenção. Porque a gente parte do pressuposto que existe uma queixa principal, existe um HDA. Por que a gente não foca entre esse HDA e essa queixa principal uma coisa fundamental que é a prevenção? Né? Eu acho que a gente tem que refletir muito sobre as suas palavras. Né? E eu acho que esse é um momento muito bom, que essa solidão que nós estamos aqui vivenciando nas nossas casas aqui foi preenchida muito largamente por essa reflexão que nós coletivamente fizemos sobre esse momento único aqui dessa atividade. Então, muito obrigado a vocês dois, muito obrigado a todos que participaram, e a gente vai continuar, se Deus quiser, depois dessa quarentena, lutando por um UFC e uma FAMED cada dia melhor, aí sobre a batuta do meu querido amigo, professor João Macedo. Ok, obrigado, Fábio, Luísa, e agradecer a presença aí dos 37, né? Sala cheia, né? A sala de aula com 40 pessoas, com cadeiras aí em círculo, né? Ouvindo. Oi, chegamos a 44, né? 54. Ah, 54, foi, Aura? Okay. 54. Então, muitas salas ali da faculdade não comportariam, né, esse número de pessoas. Geralmente as salas têm vagas para 44, 40, então 54 teríamos que realizar numa sala bem maior, né? Ok, então um abraço a todos, feliz Páscoa para vocês. Aura, os seus comentários finais aí, Aura? Não, agradecer, já falei bastante, estou muito feliz. Lembrar que Fábio, Luísa, muito bom. Retornar na próxima terça-feira, no mesmo horário, no mesmo eletrônico, discutindo agora artes plásticas. Vamos falar um pouco sobre Van Gogh, vida e obra, com a professora Rosana Miller, da Unifor, e a nossa professora Lia Sanders, professora de psiquiatria do Departamento de Medicina Clínica da UFC. Então, na terça-feira, 11 horas, estaremos agora conversando sobre artes plásticas, com a participação da Rosana e da Lia. A Lia que é artista plástica também, e também é da área de saúde mental, faz um excelente trabalho aí, utilizando o recurso da expressão artística por meio das artes plásticas, junto aos seus pacientes lá do Serviço de Psiquiatria da Faculdade de Medicina do Hospital Universitário Walter Cantillo. Então, um abraço a todos, feliz Páscoa, e que todos entremos aí durante esses próximos dias verdadeiramente na nossa interioridade. Muito bem. Um abraço. Um abraço, gente. Fábio, Luísa. Tchau, gente. Tchau. Uhum.